Que a paz do Senhor Jesus permaneça com cada um de vocês. Que o Senhor Jesus fortaleça de bênção, da graça, que é importante. Sabemos que Deus é aquele que supre toda a vossa necessidade. Meu agradecimento aí a todos que têm acompanhado esse canal. Sabemos que esse canal que aí está junto de você, trazendo a palavra do teu coração, da tua vida. E nós podemos falar num assunto muito importante hoje. Talvez você possa até perguntar que assunto é esse que nós vamos falar e trazer na sua casa e no seu coração, sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é uma influência? Será que o Espírito Santo é uma bola de fogo? Ou o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que é a unidade de Deus, o Filho e o Espírito Santo? Nós podemos ver na Bíblia Sagrada, que se encontra lá em Isaías, no capítulo 11, versículo 2, que diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Está escrito no livro de Isaías. Quando a gente olha para o versículo 3, nós podemos encontrar: e deitar-se-á do temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Deus falando essa palavra através do profeta Isaías, falando do profeta Messias. O reino do Messias é pacífico e próspero. Se observe bem que todos os reinos da terra ele vai desfazer. Ninguém escapa disso, porque está escrito na palavra de Deus. É o único rei eterno, que ele é soberano acima de todos os reinos que existem, é o rei Jesus. Quando a palavra, através do profeta Isaías, tinha profetizado que vai se levantar o rei dos reis, que ele vai reger, vai dominar todas as nações. Podemos observar bem que esse texto da palavra de Deus é a pessoa do Espírito Santo, a qual dá atuação na vida do próprio Jesus, e Jesus, o Espírito Santo de Deus, você encontra também lá no batismo também, quando ele desceu as águas ali, foi para dizer, para mostrar ao povo ali que ele tinha que cumprir também a palavra sobre o batismo, ia mostrar que ali desceu o Espírito Santo. Lá no livro de Atos também fala, o próprio Jesus falou: ficai em Jerusalém, porque do alto veio o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo sempre desempenhou seu papel na história da humanidade, muito mais ainda em meio ao povo escolhido de Deus, diferentemente do que como pensas algumas seitas, onicista, por exemplo, que no Antigo Testamento somente Jeová, o Pai, trabalhava. A Bíblia Sagrada afirma que desde o início de todas as coisas a Trindade estava unida, agindo, fazendo, construindo e sustentando o mundo com a palavra, que eram os três juntos. Quando nós podemos encontrar que a palavra de Deus de Gênesis 1 e 2, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo, da sua atuação, ele já fazia o trabalho dos três juntos, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Podemos encontrar que o Espírito Santo, portanto, é um pai, é como filho, sempre assume o papel para a humanidade. Ele é chamado da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa isologicamente apenas do termo da organização, e não em poder e essência, os três são um, tendo o mesmo poder e essência de fazer as coisas. Então, não existe uma separação, é os três em um, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Deus, a sua trindade, está mostrando para todos
que o Espírito Santo ele não é uma influência, como algumas pessoas pensam que é. O Espírito Santo ele atua na vida das pessoas. O Espírito Santo, ele fala. Veja bem que a Bíblia nos fala que o Espírito Santo tem a sua própria personalidade, assim como o Pai e o Filho. Portanto, o Espírito Santo sente também a sua personalidade. O Espírito Santo, ele pensa nas coisas. Você pode ver que o próprio Jesus se expressou essa palavra, que diz o quê? Que diz que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence as pessoas. O Espírito Santo, ele pensa. Ele sabe da situação de cada um de nós. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo, ele quem cuida realmente de você. O próprio Jesus falou, você vai encontrar aqui nessa palavra. O Espírito Santo tem vontade. A vontade dele, ele tem, pensa e tem vontade. Porque nós podemos encontrar que o Espírito Santo ele tem vontade. Algumas pessoas, aceitas heréticas, de heresias, ele desmancha a virtude, a personalidade do Espírito Santo. Mas a Bíblia, ela dá realmente uma verdade e fala que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, como nós estamos aqui, tem vontade. Em 1 Coríntios, do capítulo 12 e 11, você pode ver, aquele que examina os corações, é em Romanos 8 e 27, que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito e sabe, segundo, ele intercede pelos santos, por você. Então o Espírito Santo, ele examina o teu coração, ele sabe o que você está precisando. O Espírito Santo, ele tem vontade, mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartido particularmente, cada um como quer. Essa palavra que nós podemos encontrar, que o Espírito Santo é quem faz o trabalho, o movimento, até dos dons espirituais. Ele que reparte. Quando você ia ser batizado com o Espírito Santo, falar línguas estranhas, língua dos anjos, é a presença do Espírito Santo de Deus. Não é uma língua inventada, não, porque a pessoa às vezes está inventando por aí as coisas. Estou brincando com a presença do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia nos fala que o Espírito Santo ele sente tristeza. Às vezes, quando a pessoa, qualquer um, quando ele faz coisa que o Espírito Santo ele não gosta, ele sente tristeza. E porque o próprio Jesus ele está falando hoje pela palavra para você desse lugar onde você estiver, que a presença do Espírito Santo é muito importante. Na atuação do Antigo Testamento, ele se apresentou a Sansão. Nós encontramos que a força que ele estava era a presença dali do Espírito Santo de Deus. Os homens que venceram a guerra foi a presença do Espírito Santo de Deus. Eu vejo que a carta escrita aos Romanos 4:30, no necessário o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Carta de Efésios 4:30. Então a pessoa não pode jogar essas palavras, que o Espírito Santo, que ele pode ficar triste com você ou comigo, se a gente não tiver cuidado com isso aí. O Espírito Santo, ele que alegra, o Espírito Santo, ele que fortalece, o Espírito Santo, ele que dá vida às pessoas quando não tem vida. Podemos encontrar na palavra de Deus que o Espírito Santo é coisa tão interessante que nós podemos ver, ele promove a comunhão. Às vezes a pessoa está desunida, não tem união, não tem a paz do coração, não tem a vontade de servir a Deus, está desanimado. O Espírito Santo faz o quê? Ele faz a união, ele traz a paz. Você pode ver que até na bênção apostólica e vai estar em cruz o Espírito Santo falando na Trindade de Deus. Eu pergunto a você que o Espírito Santo é aquele que ele promove a comunhão entre as pessoas, entre os irmãos, a pessoa que está
desunidos. Nós vimos a carta 2 Coríntios 13:13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Então, esse versículo aqui, que o apóstolo Paulo, dessa carta, está mostrando que até na bênção apostólica está a atuação do Espírito Santo de Deus. Então ele pensa, o Espírito Santo, ele pensa, ele tem vontade, sente tristeza, promove a comunhão. Tudo que nós podemos ver que o Espírito Santo, ele faz essa atuação. Podemos encontrar na palavra de Deus que a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus e que o Espírito Santo, ele ensina. Quantas pessoas, às vezes, ele quer ter a sabedoria própria. Isso foi passado também nesse canal, que a sabedoria que veio da terra daqui é diabólica, é sabedoria que não trai, a sabedoria do alto é sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Então, a presença do Espírito Santo do Senhor é coisa importante para você. Por isso que a Bíblia nos fala que João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer dizer, o Espírito Santo, Jesus foi ao céu, mas ele enviou quem? O Espírito Santo de Deus, que está cuidando da igreja do Senhor Jesus. Quando a palavra de Deus falando sobre a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas, você encontrou também que não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como assim? Dizer coisa que Deus não se agrada, que o Espírito Santo também não se agrada, o qual vós está selado para o dia da redenção. Esse selo que a Bíblia nos fala para o dia da redenção não é o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa aceita Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Selo é quando você o aceita Jesus, recebe Jesus como Salvador, você é selado. Quando a pessoa diz alguma coisa, ou algumas palavras desagradáveis ao próprio Deus, o Espírito Santo, ele se afasta de você. Então você fica um pouco vazio. Por isso que Jesus falou que devemos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Ele convence. Você sabe quem convence as pessoas? Convencer as pessoas do pecado, do erro e da justiça é o Espírito Santo. Quantas vezes a pessoa ele está, às vezes, nós podemos encontrar, a pessoa está empolgado, não porque eu fiz pessoas se converter, e outras pessoas já me dizer, não, só é quem por causa de mim, porque eu fui lá e eu falei, e hoje a pessoa, não dia disso, você é o canal, nós somos o canal de levar a palavra de Deus. Mas quem convenceu a pessoa de um novo nascimento para ir para o céu foi o Espírito Santo de Deus. Lá em João 16:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem? O Espírito Santo. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas estará convosco o Espírito Santo. Meu amigo e minha amiga e meu irmão, você que está ouvindo aí a palavra do Senhor Jesus, ninguém ele vence os obstáculos se não for com a presença do Espírito Santo de Deus. Se for pregar com a sabedoria humana, entra na carne, vai discutir, vai dar confusão. Mas a Bíblia nos fala que o Espírito Santo, ele convence as pessoas. Quando você prega a palavra e vem 4, 5, 6, 10 pessoas e você fica ali, você pregou, a gente prega, você fica animado, eita, quando você sai, eu ganhei tanta alma para Jesus ali na minha pregação, nadinha. O Espírito Santo, na hora que você estava pregando, que eu estava pregando, ele convenceu a pessoa para se render aos pés de Jesus. Essa palavra que nós podemos encontrar, que o Espírito Santo ele impede. Nós vimos que o apóstolo Paulo ele passou por dificuldade. O apóstolo Paulo, passando pela Frígia, e ele saiu também pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra na Ásia.
E Atos 16:6, o Espírito Santo diz assim: você não vá para a Ásia, você foi impedido. Então o Espírito Santo, na sua atuação, ele impede e vê as coisas que ele não quer. Você sabe que aí tudo que você possa imaginar tem, no sentido que eu estou me referido, na vontade de Deus, o Espírito Santo ele atua. Quando às vezes a pessoa, ele não pede mais a vontade do próprio Jesus. Jesus falou: Pai, que seja da tua vontade. Então o Espírito Santo de Deus, ele revela, ele mostra, ele ensina, ele faz união, ele pensa, ele conhece de toda a situação que a pessoa está passando. Ele fala também, ele guia as pessoas como deve fazer. Então, a presença do Espírito Santo, que está preparando o povo aí da igreja do Senhor Jesus em todos os lugares para ter o direito de uma vida eterna e uma convicção que vai para o céu, é a atuação do Espírito Santo. O próprio Jesus falou essa palavra e disse: eu vou para meu Pai, mas enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, que está convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo que está aí com você, aleluia, que está dominando, que lhe alegra o seu coração, que quando você prega, você que sinta uma presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que está com você, é Ele que está na sua vida, e a pessoa tem o controle também. O Espírito Santo, ele quando domina a pessoa na pregação, na unção e da graça de Deus, não é para a pessoa arrebentar tudo, arrebentar banco, gritar, sair pulando e arrastando as cadeiras que tem da igreja, não. Eu estou falando sobre a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, que eu me lembro bem, quando uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, 2 horas da manhã, naquela vigília, que o pai não era nem crente, foi buscar a filha, e a filha olhando para a mão, dizia: estou vendo é fogo na minha mão, falando mistério, língua estranha, e o fogo caindo espiritual na vida daquela jovem. Ela foi feliz, seu pai de lado ali, observando e achando aquilo bonito, que ela olhava e dizia: é muito fogo na minha mão. Fogo do alto, da presença do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra que quer no teu coração, o mistério do Espírito Santo, que ele atua na vida daquelas pessoas que ele crê no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ficou, nós encontramos pela palavra que Jesus deixou o Espírito Santo para cuidar do seu povo. Jesus, quando esteve com seu discípulo, foi um mestre por excelência para ele e disse: vós me chamará mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. João 13:13. E ele passou cerca de 3 anos e meio fazendo, ensinando aos seus alunos em Atos 1:8. Porém, antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, que é o Espírito Santo de Deus, que fica convosco, está na sua casa e na sua vida, que convence as pessoas a se render aos pés de Jesus. Ninguém nunca possa pensar e falar: oi, tudo que você faz, se tem milagre, é a presença do Espírito Santo de Deus. Você faz milagre em nome de Jesus, aconteceu milagre, foi a presença de Jesus, do Espírito Santo ali. Tudo ali estava na hora ali e fez esse milagre aí. Tudo que Deus faz usando você, é o próprio Jesus, é o Espírito Santo de Deus que faz. Quantas vezes pessoas orgulhosas por aí, cheias de direito, ele acha que é o maior pregador que existe no mundão aí e está abafando tudo. Meu amigo, está enganado. O Espírito Santo de Deus é que usa você. Aleluia. E a pessoa sente quando o Espírito Santo está lhe usando. Você é um instrumento de Deus na sua vida. Então você pode ficar com certeza que essa palavra no seu coração, que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, que o próprio Jesus falou e disse que eu vou para meu Pai,
mas enviarei outro, está escrito. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem teria condições, ou quem tem condições de se converter por conta própria em si? Ninguém. Palavras naturais não convencem ninguém, mas a presença do Espírito Santo, ele convence as pessoas. Então, nós estamos em pé, você está em pé aí. Você pode até dizer aí na sua casa, mas hoje você serve a Deus. Quem era você? Quem era você antes? Você pode imaginar, mas quem era eu e quem eu sou agora? Você pode dizer que palavra de homens não tinha realmente libertado você, mas quem libertou você foi o Espírito Santo. Então, a Bíblia nos fala, João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conhecerei, porque habita convosco e estará em vós, o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo está com as pessoas que têm um compromisso e que têm uma responsabilidade com o próprio Jesus, você aí que tem. Então, o mundo não conhece, o mundo não vê e nem acredita porque ele ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento, a graça do Senhor Jesus na sua vida, que nós podemos sentir o poder pentecostal do teu viver com a presença do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor nosso Deus, da tua presença, nós estamos felizes porque a tua presença é importante. Sabemos que tu deixaste o Espírito Santo que estará convosco, falaste essa palavra, está preparando a igreja para aquele grande dia, Senhor. É Ele que convence as pessoas de render aos teus pés. O Espírito Santo que ele pensa, que tem vontade, que ele sabe de todas as coisas, que ele sonda os corações, ele entra na mente que ninguém entra, ele faz uma pessoa se converter diante da tua presença. Nós apenas pregamos a palavra, mas o Espírito Santo é tu que convence, que faz as coisas acontecer na vida de todos aqueles que está fazendo a grande obra, e é com a tua presença. Eu te apresento neste momento, quando nós fazemos coisas que tu não se agrada, ô Espírito Santo, tu se afasta. E Davi passou por essa dificuldade, ele queria sentir a alegria da salvação, como sentia anteriormente, porque a tua presença se afastou dele. Mas neste momento, renova as vidas, aquelas pessoas que estão tristes, que estão passando por dificuldade, mas com a tua presença, Espírito Santo, é que alegra as vidas e as almas, é que convence as pessoas do pecado e do erro para se aproximar diante da tua presença. Deus, eu te peço em teu nome, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a pessoa que tem segurado este mundo com a palavra, em teu nome para sempre. Amém. Amém. Que a paz do Senhor Jesus permaneça no teu coração e na tua vida. E com certeza, você aí falando bem, que no começo não falei, mas dizendo para você, não é inscrito, mas você pode se inscrever e dar uma forcinha aí no canal. Que Jesus continue abençoando. E a presença do Espírito Santo na sua vida é muito importante. Em nome do Senhor Jesus. Amém.